Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao curso de Lógica de Programação para Leigos. Eu sou o professor Fábio Moraes e você está na aula de número 11, onde nós vamos aprender sobre a estrutura de repetição for. Então, bora lá. Mas o que é um for, professor? O for ele é uma estrutura muito parecida com a while, que a gente viu na aula número 9, se eu não me engano. Tá? Então, ele também é uma estrutura que controla o fluxo do código. Também é uma estrutura que serve para repetir código de forma automatizada. Então, ele é mais uma estrutura que serve para, ludicamente falando, controlar o fluxo do tempo, né? Só que dentro do nosso código e não na vida real. Isso aí não dá. Mas dentro do código, a gente consegue sim controlar o fluxo ali dele. E imaginando que cada etapa, cada linha de código seja uma etapa do tempo, a gente consegue controlar o fluxo temporal do nosso código. E ele é uma estrutura muito mais usada do que o while, tá? O while ele é uma estrutura assim que eu nunca vi sendo usada em projetos reais. Por quê? Porque o while ele tem altas chances de dar bugs, porque ele pode causar código infinito muito mais fácil, causar ali um looping temporal que nunca acaba de maneira muito mais fácil do que o for. Não que não dê para fazer isso em for, mas é mais difícil de acontecer. Então, normalmente, quando você tem que usar a estrutura de repetição, é preferível usar o for. Tem outras também, tá? O for não é a única forma de repetir código, mas é preferível usar o for do que o while. Então, vamos lá. A gente só aprende fazendo, não é mesmo? Então, vamos aqui para o primeiro exercício. Você não precisa fazer se você não quiser. Esse é mais para a gente dar os nossos primeiros passos aí. Então, podem abrir o GitHub de vocês no CodeSpace. Tem que fechar aqui a edição também do programa, né? Vamos abrir aqui o nosso repositório. Inclusive, eu esqueci de comentar o código da aula passada, né? Então, podem abrir aí ou no repositório ou no VS Code, tanto faz. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, no caso, é comitar o código das últimas duas aulas. Eu estou esquecendo de comentar os códigos no final das aulas. Então, deixa aqui o VS Code trabalhar, dele conectar ao CodeSpace remoto. Ah, tá. Eu estava fazendo uns testes offline para a aula de classes, mas eu vou deletar isso aqui porque a gente não vai trabalhar com isso por enquanto. Então pode apagar aqui e pode apagar aqui também. Beleza? Então o código que a gente fez foi só da aula passada mesmo, onde nós trabalhamos sobre vetores. Então aqui eu vou escrever uma mensagem de aprendendo a trabalhar com vetores. Pode comitar. No caso aqui eu tenho que colocar as mudanças em stage, né? Deixa eu colocar todas as mudanças em stage, dar um commit e aqui eu vou dar um push. Beleza? Fechou tudo comitado. E agora sim a gente pode começar a trabalhar. Então vamos direto para a pasta de exercícios, né? Então aqui na pasta de exercícios vamos criar uma de for. Opa, for. E aqui vai ser... Eu criei um arquivo chamado for. Aí não dá, né? Então deleta. Vamos criar uma pasta. New folder. Opa. Cadê aqui? New folder. For. Beleza? E aqui dentro do nosso, vamos criar um arquivo chamado... Qual vai ser o nome do arquivo? Deixa eu ver... Faço um programa que imprima os números de 1 a 50. Então vai ser impressora de números. Aqui. Cadê? New file. Impressora de números. .java. Escrevi .java errado também, né? Rename. .java. Beleza? Caso não tenha criado, criem a estrutura básica de classe. Public class impressora, beleza? Coloca o public aqui na frente só por garantia. Public. E aqui dentro cria a estrutura main. Certo? Beleza.
E aqui dentro nós vamos trabalhar com for. Professor, como é que é a carinha do for? Como é que eu faço um for? Da seguinte maneira. For, inclusive aqui, ele já, se você o VS Code aqui, ele já mostra algumas formas de autocomplete, tá? Mas a primeira, a primeira não é nada. O for each, for i. Olha só que legal, ele já dá aqui a carinha de como que é um for, tá? Mas eu vou escrever do zero porque talvez fique um pouco mais fácil de interpretar. Então, como é que faz um for? Escreve o for, abre parêntese, e aqui você tem que abrir chaves, tá? Abre chaves, acho que meu teclado tá invertido. Aqui. Abre chaves, e aqui dentro do for você vai ter que colocar três coisinhas. A primeira é a sua declaração de variável. Sim, a gente vai declarar uma variável dentro do for, tá? Essa variável é justamente a variável de controle, tudo bem? Então aqui você está criando uma variável de controle para o seu for. Essa variável poderia ser criada fora do for? Poderia, mas geralmente a gente cria dentro, tá? Você pode criar esse int i, por exemplo, aqui na linha 5, não tem problema, mas geralmente você usa dentro. Aqui, a próxima coisa que você tem que escrever é uma condição de parada. Então, por exemplo, i menor ou igual a 10, 50, desculpa. Beleza? E a próxima coisa que você tem que fazer é a incrementação. É a forma de incremento desse for. Normalmente a gente escreve com o mais mais. Será que tem alguma coisa errada no meu código? O que eu escrevi de errado aqui? Ah, tá. I igual a 0. Tem que iniciar o i. Beleza? E aqui a gente vai fazer o seguinte, só vai imprimir o i. Beleza? Eu acho que é isso. Enquanto i for menor. Vamos rodar esse código para ver se funciona. For exercícios. Tá. Dá um rebuild no container que vai sumir esse erro. Erro chato em Java. Pô. Mas não é erro de verdade. Aí, beleza. Ele criou tudo aqui. Tô esperando aparecer o botão de Java aqui do lado. Beleza, agora vamos botar para rodar esse código. Ok, beleza. Como você pode ver aqui, ele começou do número 0, na verdade, não era o que a gente queria. A gente aqui no exercício queria imprimir os números de 1 a 50, então foi uma falha nossa. Mas ele começou aqui do número 0 e foi imprimindo aqui os números tudinho, 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 até o número 50, beleza? O que a gente fez de errado aqui? A gente iniciou o i, né, a nossa variável de controle, como 0. Nesse caso aqui deveria ser 1, para ela imprimir os números de 1 a 50. Pessoal, essa coisa aqui no meio é justamente a condição de parada. Então, essa condição de parada, ela vai parar quando ela for falsa. Ou seja, o for ele vai continuar executando enquanto i for menor ou igual a 50. Isso aqui é menor ou igual, né? Enquanto i for maior ou igual a 50, isso aqui é menor. Justamente, menor. Então, enquanto essa condição aqui do meio for verdadeira, o for continua executando. Quando essa condição for falsa, o for para. Tanto é que eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever aqui true, tá? E nesse caso, sim, o meu for vai ser infinito. Ele não vai parar, tudo bem? Então, se eu botar esse código aqui para executar, vejam aqui que ele vai ficar imprimindo o número para sempre, porque eu não coloquei uma condição de parada, né? A condição de parada é sempre verdadeira, nunca fica falsa, então ele continua imprimido para todo o sempre. Vamos matar o terminal aqui para terminar esse processo, beleza? Então aqui a gente tem que colocar uma condição de parada que vai continuar executando for até ela ser falsa, tá? Enquanto ela for verdadeira, o código continua executando. Então, if menor 50, beleza? E basicamente essa é a carinha do for, tá? Então aqui é justamente como se como se fosse um if, né? If for menor ou igual a 50, certo?
É a mesma coisa de eu criar um if dessa maneira aqui, tá? Isso aqui é justamente uma verificação que ele faz a cada interação do for, tá? Cada execução do for, ele confere esse número e aí quando chega na condição de parada, ele para. Coisa importante, lembra que a gente falou sobre escopo de variável? Então, aqui dentro eu estou declarando uma variável do tipo inteiro e o nome dessa variável é i. Essa variável aqui, ela não existe somente dentro dos parênteses, tá? Essa variável i, ela existe dentro dessas chaves, na verdade, tá? Eu sei que eu falei para vocês que as variáveis, elas só existem dentro de um escopo, mas nesse caso aqui é um caso especial, tá bom? Nesse caso, mesmo você declarando a variável fora das chaves, tecnicamente ela está dentro, tá? Quando você começa aqui uma estrutura for, esse i ele está dentro das chaves, tá? Então ele só existe dentro das chaves. Então eu posso fazer aqui i, por exemplo, recebe 10. Eu posso fazer aqui, por exemplo, escrevi errado. Posso fazer i mais mais. Eu posso fazer qualquer coisa com esse i, beleza? Mas aqui fora, se eu fizer, por exemplo, i mais mais, faltou ponto e vírgula ali. Se eu fizer aqui fora do for, fora da chave azul, olha o que ele fala. I cannot be resolved to a variable. Ou seja, o i não existe aqui, beleza? Então o i ele foi criado dentro desse for e ele só existe aqui dentro, beleza? Geralmente a gente cria uma variável só para o for para ela morrer ali dentro como uma variável de controle. Se eu iniciar o i fora, né, eu vou ter que tirar essa linha daqui, porque, opa, eu vou ter que tirar essa linha daqui porque ela não existe mais. Vai ficar só assim o meu i. Ah, tá. Na verdade, eu tenho que definir o seguinte. I igual a 1. Eu acho que eu posso deixar... Beleza. O que que tá reclamando aqui? Não, não era pra reclamar de nada. Ah, tá. Eu posso só escrever isso aqui. Beleza. Nesse caso aqui, que eu tô declarando o i fora do for, o que ficaria dentro do meu for seria isso aqui, né? Ponto e vírgula só é a condição de parada, né? Que no caso i menor ou igual a 50 e a minha incrementação. Só lembrando, pessoal, esse código aqui, i++, é a mesma coisa que eu escrevi isso aqui. I recebe ele mesmo mais 1, né? Ou seja, o i tá somando mais 1, tá? É só isso aí. E nesse caso aqui, esse código ele não tá dando pau porque o i foi criado fora do for. Ou seja, ele vai continuar existindo por toda a existência do meu código ou até chegar na chave rosa, né? Que ele foi declarado dentro da chave rosa. Mas na prática, ele vai continuar existindo durante toda a execução do meu código, que é algo que eu não quero. Por isso a gente cria o i dentro do for. Int i igual a 1, né? E nesse caso aqui, o código vai estar correto. Então nós fizemos aqui o nosso primeiro exercício, que é imprimir os números de 1 a 50. Agora vamos para o exercício número 2. Escreva um programa que imprima todos os números pares de 1 a 50. Para a gente trabalhar um pouco melhor essa questão de for. Então vamos aqui, novo file, impressora par números. .java. Escrevi Java errado de novo. Cara, eu tô há muito tempo sem dormir. Meu pensamento já tá ficando meio debilitado já. Eu tô aqui, ó, 24 horas acordado. Cara, eu tô bastante tempo acordado, eu tô doidão já. Public class Por que ele não tá autocompletando aqui? Eita, deu pau aqui. Impressora para números. Beleza, main. O que tá reclamando aqui? Impressora para números. Acho que aqui tá minúsculo. E aqui. Cara, tá dando. Tá dando pau aqui. Impressora de números, impressora par números. Ele tá dando algum erro aqui. Tá. Vamos do add package. Beleza. Impressora par números. Vamos criar aqui o main. Já tem um main no caso, não precisa criar o main. E vamos trabalhar em cima do exercício, que vai ser bem parecido, né? For int i igual a 1, porque nesse caso aqui a gente quer começar do 1. Então, i
igual a 1. I menor do que, nesse caso aqui, é menor ou igual a 50. E I mais, que é o nosso incremento. E lembrando aqui, pessoal, que o nosso incremento ele poderia ser outra coisa. Poderia ser, por exemplo, I recebe I mais 2. A gente poderia escrever isso aqui. E nesse caso, o I ele não iria de 1 em 1. Ele ia de 2 em 2, tá? Então, nesse caso aqui, vamos trabalhar em cima disso, na verdade, para imprimir os números pares. Só que nesse caso aqui, começando de 0, né? Porque 0, aí vai para o 2, é só imprimir o I nesse caso. Solte I e vamos rodar esse código. Só espero que ele não reclame, porque tá verdinho, né? Verdinho significa que tá tudo bem. Beleza. Olha só, ele imprimiu o 0, que tecnicamente é par, matematicamente falando. Não todas as vertentes de matemática consideram 0 par, mas é par. Então, 2, 4, 8, 10, 12 e por aí vai. Ele imprimiu todos os números pares. Mas por quê? Ele começou de 50 e o incremento dele foi de 2 em 2, não foi de 1 em 1. Ele não foi do 1, depois pro 2, depois pro 3. Ele foi do 0 pro 2, do 2 pro 4 e assim por diante. Mas, se a gente quiser aqui uma abordagem mais tradicional, seguindo aqui o I++, né, incrementação de 1 em 1, a gente faz o seguinte. If I resto de divisão por 2 é igual a 0, aí a gente imprime o I. O que está reclamando aqui? Não está reclamando de nada. Então vamos botar para rodar esse código e ver se funciona também. Olha só, 0, 2, 4, 6, 8, 10, todos os números pares de 1 a 50. Professor, mas o que é isso aqui mesmo, resto de divisão? Isso aí é da parte matemática, tá? Mas basicamente a gente vai pegar um número e vai ver se ele, dividido por 2, o resto dá 0. Se o resto da divisão é 0, significa que o número é par, beleza? O número é divisível por 2, tá? Então, é isso que a gente fez nesse caso aqui, de conferir se todos os números são pares. Então, a gente tem duas formas. Aumentando o i de 2 em 2, começando do 0, ou fazendo isso aqui para ver se o número é divisível por 2, fazendo uma conferência matemática, beleza? Então, esse aqui foi o exercício número 2. Agora vamos para o exercício número 3. Esse aqui já é um pouquinho mais difícil, mas a gente já fez com o IEL. Eu só queria repetir com o for para a gente ficar mais fixado. Então esse aqui eu não vou nem explicar o que é fatorial, porque eu já expliquei no IEL, tá? E você pode buscar a definição de fatorial aí no Google. Então escreva um programa que calcule o fatorial de um número fornecido pelo usuário. Beleza, então bora lá. Aqui dentro do for, eu vou criar aqui um new file chamado fatorial.java. Beleza, cria a classe main. E aqui eu vou ter que importar o scanner de algum lugar. Pode ser daqui mesmo. Ok, importado o scanner. Beleza, e agora nós vamos perguntar para o usuário. Solte. Escrever minúsculo, acho que tá mais certo. Usuário, digite um número para fatoriar. Beleza, int fatoriando vai receber o next int. Beleza? E agora aqui podemos criar um for, pode ser esse for i, certo? Beleza? E o i aqui, ele vai começar, pode começar do 0. A condição de parada vai ser o i enquanto ele for menor ou igual ao... Pera, não vai dar, na verdade. O que eu tô pensando aqui? Vai ter que ter uma soma de qualquer jeito, né? Fatoriando, a gente pode criar assim. Int fatoriando original. Nesse caso aqui vai ser a soma, né? Então, vou colocar aqui número. Vamos chamar de número. E aqui, vamos chamar aqui de soma. Beleza? Int soma. Que começa com 0. E aqui, enquanto i for menor que um número, né? O número que o usuário digitar. Certo? E o soma, na verdade, vai ter que começar com 1. Não, pera. Acho que... Gente, a gente não vai poder
Como é multiplicação, a gente vai ter que começar do 1. E o soma começa com 0. Então, soma recebe vezes igual o meu número. Meu número não, meu i. Mas eu não tenho fatoriando, né? Soma recebe 0. É um número, então? Número. Número recebe... Pera aí. Recebe soma vezes o i. Mas aí o que tá dentro do número vai ser apagado. Caralho, que confuso, pera aí. Eu tô me confundindo na minha própria lógica. Eu vou ter que ter um número, beleza, que vai ser o número que o usuário digitar. Então eu vou ter que fazer um looping de 1 até 5. E eu não posso mexer nesse número, porque senão vai dar pau o meu looping. Ok, beleza. E aqui eu tenho que ter a soma, que vai ser a soma do meu fatoriando. Né? Que eu tenho que fazer o quê? Tenho que fazer o 5 vezes 4, aí depois esse número aqui vezes 3, depois esse número aqui vezes 2, depois vezes 1, né? Que não vai mudar nada nesse caso. Então o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, eu vou fazer a variável número, fazer a variável soma, começar com 0, e a minha variável soma vai receber um número, o i no caso, que é o que está incrementando, 1, 2, 3, 4 e 5, o i vezes o próprio soma. Nesse caso aqui o soma não pode começar com 0, né? Tem que começar com 1, é isso mesmo? Porque se eu multiplicar por 1 não muda nada, né? Como é multiplicação, o 1 aqui ele é neutro. Se eu multiplicar 300 por 1, não muda nada na minha vida, não é mesmo? E aqui 1 vezes 1 vai dar 1. Vamos ver se funciona. 5, que eu já... eu esqueci de mostrar o fatorial, né? Aí fica difícil a gente saber. Soma. 5... 120, olha só. Vamos tentar aqui então com o 12. Digitem aí 12 exclamação. Ele vai dar um número aqui gigante que eu nem sei qual que é. 479 milhões... Não, 479 milhões 1.600. Beleza. Então vamos digitar ali o 12 para ver se vai. 12. Olha só, vamos até copiar aqui, Ctrl C. Apagar aqui, vamos ver se dá a mesma coisa. Exatamente, mesma coisa. Então, deu certo a nossa lógica. Eu achei que a gente não poderia começar o variável soma com zero, né? Porque soma normalmente se refere à adição. E a gente não poderia começar uma série de adições com 1, né? Mas nesse caso aqui é multiplicação. Se a gente começasse com 0, ia dar pau. Porque ia ser 1 aqui, né? O 1, a variável i começa com 1. Né? Então ia ser 1 vezes 0 e ia dar 0. E aí as próximas ia dar 0, 0, 0, 0. Vamos até rodar isso aqui, ó. Até rodar. E colocar aqui, sei lá, 4. Ó, deu 0, né? Porque a primeira multiplicação dá 0, aí o soma fica 0. E aí, sei lá, 5, né? Vezes 0 ainda dá 0. Então, nesse caso aqui tem que começar tanto 1, tanto i quanto soma tem que começar em 1 para esse código funcionar, beleza? Agora, nós vamos aqui para um desafio, tá? Esse desafio, ele é bem mais complexo do que os exercícios anteriores. Talvez tenha faltado um pouco de escala, enquanto os desafios são difíceis. Mas é pra gente realmente treinar um pouco da lógica do for, beleza? Então, se você quiser pausar essa aula agora, pausou, beleza? Fez o desafio. Então, vamos seguir aqui para a resolução dele. Escreva um programa que exibe todos os números primos entre 1 e 100. Eu acho que 1 e 100 fica muito complicado. Vamos colocar até 1 e 50. Na verdade, eu não sei quantos números tem entre 1 e 50. Então vamos colocar até 100 menos. Beleza. Esse aqui é o nosso objetivo, então bora pro código. Vamos criar aqui um primos. Opa. Primos.java. Beleza, aqui cria
no main, a gente não tem que pedir nada para o usuário, beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui, cara? Bom, primeiramente, já que são os números de 1 a 100, a gente vai fazer algo bem parecido com o que a gente fez na impressora de números, né? Que é imprimir todos os números, beleza? Então vamos começar aqui. For, nesse caso aqui, só o for i. Então nós temos um i que começa em 0, que não vai começar em 0, começa em 1, porque a gente quer os números de 1 a 50. Nesse caso, 1 a 50 não, 1 a 100. O i tem que ser menor ou igual a 100, e nesse caso aqui ele vai incrementar de 1 em 1. Professor, não dá para fazer uma lógica para esse i só incrementar entre números primos? Que eu saiba, não. Matematicamente falando, os primos não têm nenhuma ordem lógica, tudo bem? Quer dizer, eles têm uma ordem lógica, mas não uma ordem sequencial. Então vai ter que ser de 1 em 1 mesmo. Nesse caso aqui, a gente vai só imprimir, beleza? Vamos começar com um código mais simples. Beleza, ele imprimiu aqui todos os números de 1 até o número 100. Então a primeira parte do código está funcionando. Nós estamos indo do 1 até o número 100. Mas e agora? Como é que a gente faz para conferir se o número é primo? Professor, o que é o número primo? Vamos escrever então. Números primos. O que são? Aonde vivem? O que comem? Vamos lá. Os números primos naturais são divisíveis apenas e apenas por 1 e por ele mesmo, beleza? Por exemplo, o número 2 é primo porque ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. E aqui o ChatGPT, no caso o Gemini, está dando aqui outros exemplos de números primos, que são 2, o 5, o 7, o 13, o 19, o 23, beleza. Matematicamente falando, então eles não seguem uma sequência, mas eles seguem sempre a mesma lógica, de que eles só são divisíveis por 1 ou por eles mesmos, beleza? Então vamos lá. Vamos supor aqui que a gente está no número 7 dentro do nosso looping, certo? A gente quer conferir se 7 é divisível somente por 1 e por ele mesmo, beleza? Número 7. Então vamos colocar aqui nosso bloco de notas, caso de uso, o número 7. O que a gente vai ter que fazer então para conferir se esse número é só divisível por 1 e por ele mesmo? Nesse caso aqui, a gente vai ter que percorrer todos os números que existem? Não, a gente não precisa ir de 1 até o infinito, né? O que acontece, por exemplo? O 14... Por que o 7 é primo mesmo? Divisível por 1 e por ele mesmo. O 7... estão de 1 a 100, são o 2, o 3, o 4, o 5 e o 7. Por que o 7 é primo? Não entendi por que o 7 é primo. Pera aí. Porque os... Ah, tá. O 14 pode ser dividido por 7. Eu estava aqui pensando em múltiplos de 7, mas não é isso. Não é essa a questão. O 7 só pode ser dividido, né? Se você tentar dividir o 7, no caso aqui 7 aqui dividido por qualquer coisa, você só consegue o resultado exato se você dividir ele por 7, né? Que no caso dá 1, o resto dá 0. E se você dividir 7 por 1, dá 7 e o resto também é 0. Agora, se você dividir, por exemplo, 7 por 5, vai dar número quebrado. Se você dividir o 7 por, sei lá, 19, vai dar um número quebrado. Então, beleza, fechou. Por que isso não acontece com 6, por exemplo? Porque você divide 6 por 2, dá 3, com o resto 0, tá? E o 7, nesse caso, só dá certo com 2 exemplos. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui no código? A gente vai ter que percorrer todos os números até o 7. Então, a gente vai começar aqui. 1 não precisa, né? Todo número é divisível por 1. Então, a gente vai começar do 2, vai ver se o 7 é divisível por 2. Depois o 3, o 4, o 5, o 6, né? E por último, o 7 não precisa, né? Na verdade. Então a gente vai conferir aqui todos esses números, se o resto da divisão deles vai dar 0, tá? Então a gente vai ter que fazer aqui, na verdade, um for dentro do for. Olha que maravilha, que brincadeira incrível. Opa, fazer um for dentro de um for. Então vamos lá. Nesse caso aqui, o Java já cria automaticamente um for aqui, o Java não, o VS Code,
E a gente vai utilizar aqui essa variável j, tá? Quando vocês verem for dentro de for, é muito comum que vocês vejam, em vez dele usar um i aqui dentro, ele usa um j, tá? Nesse caso aqui, o j, ele vai começar recebendo justamente não, ele vai começar recebendo 2. Porque qualquer número é divisível por 1. A gente não precisa checar 1, a gente precisa checar os outros números. Então, nesse caso aqui, o j começa por 2. Qual que vai ser o tamanho? Cara, o limite de parada. O limite de parada vai ser justamente o i, tá? Por que o i? Vamos supor aqui que o i seja 7. A gente só quer conferir os números de 1 a 6. Então ele tem que ser... Então o j aqui, ele vai primeiro ser o 2, na primeira interação, depois vai ser o 3, depois o 4, depois o 5, e por último o 6. E aí ele para. E o incremento dele vai ser mais mesmo. E a gente vai ter que conferir o seguinte. No caso que vão ter que criar uma variável booleana também. Boolean é primo. Que começa em falso. Vamos começar lá com falso. E a gente vai conferir o quê? Se o j, resto da divisão por 2... Por 2 não. Resto da divisão pelo quê? Pô, pera aí que eu me confundi agora. A gente vai dividir o 7 por 2. Então o 7 tá onde? O 7 tá no meu j, né? O 7 tá no j. Então, a gente vai dividir 7, resto de divisão por i é igual a 0. É diferente de 0, na verdade, né? Se for diferente de 0, aí vamos fazer o quê? Vamos fazer um break. Isso mesmo? Vamos pensar aqui. Assumindo que o j, que o i, nesse caso, a gente vai testar o número 7. Então, a gente vai ter que conferir o 2. 7, resto de divisão por 2 é igual a 0, né? Aqui não é diferente, é igual a 0. 7, resto de divisão por 2 é igual a 0? Não, tem resto ainda. Então, vai dar break. Vai dar break? Não, não vai dar break. Ele continua pro próximo. 3 é? Não. 4 é? Não. 5 é? Não. 6 é? Não. E aí... Não, nesse caso aqui começa com verdadeiro. Começa aqui... Verdadeiro não. True. Começa com true. Ok. E como é que a gente vai conferir aqui? Se... Pô, não, pera. Eu vou começar com qual? É primo. Cara, acho que ali tem que ser um diferente mesmo, hein? Acho que vamos conferir se é diferente. E aqui começa com true. Começa assumindo que o número é primo. Depois a gente faz a conferência para ver se ele não é primo. Se o resto de divisão for diferente, não. É diferente, 0. É igual a 0. Cara, eu tô me confundindo aqui. Depois a gente bota esse código para rodar e vamos conferir se a nossa lógica tá certa. Mas aqui, o é primo, antes de dar o break, vai receber... Pô, o que ele vai receber? Vamos lá. 7 dividido por 2. 3,5. Que o que tá complicando nem é o código, é a matemática. 3,5. Ou seja, o resto de divisão, ele não é 0. Se o resto de divisão não é 0, ele não é primo. A gente confere se é igual a 0. Se é diferente de 0. Mas nesse caso aqui ele só tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Se ele for divisível por qualquer outro número, ele vai ser primo. Então aqui, resto de divisão por 2 vai dar diferente de 0. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. O problema é se a gente achar algum número aqui no meio. Por exemplo, vamos supor aqui, troca isso aqui, esse 7 por um 8. Nesse caso aqui,
o 2, se a gente dividir 8 por 2, dá 4 e o resto dá 0. E a gente sabe que esse número não é primo. Exatamente. Se a gente dividir 8 por 2, o resultado é 4 e o resto dá 0. Então a gente sabe que esse número ele não é primo. A gente sempre tem que fazer a divisão inteira e tem que dar número quebrado. Exatamente. Aí dá um break. Por que dá um break, pessoal? Para ele sair desse for aqui, porque se a gente encontrou um, não precisa mais ficar checando. E aqui no final a gente vai, dentro do outro for, tá? Dentro desse for aqui maior, o for azul, a gente vai imprimir o i. Exatamente. É isso que a gente vai fazer? Não, tem que fazer um if aqui também. If é primo, a gente só confere isso, se é primo. Então, solt o i. Agora sim, vamos botar para testar esse código aqui. Oxi. Tá, ele não agiu da maneira como a gente esperava. Tem alguma coisa muito errada com esse código. Então vamos debugar. Normal não dá certo de primeiro. Então vamos colocar aqui os breakpoints. Certo? E vamos colocar para debugar. Beleza, aqui ele começa. Variável é primo, começa como verdadeiro. E aqui ele vai fazer uma checagem. Vamos pular logo para o número 7. Acho que vai ser mais interessante. Para o i igual a 7, né? Esse caso aqui foi 11. Qual o próximo número primo depois de 11? É o 13. Então vamos continuar. Porra, pera aí, tá avançando muito rápido esse... Pera aí, vamos parar. Vamos debugar com mais calma. Tá indo muito rápido. Vamos lá, continue. Cinco. Agora tá indo com mais calma. 6. Tô olhando aqui. Agora sim, 7. Beleza. O J começa no 2. Então, J. Resto de divisão. Então, nesse caso aqui, o J é... Ah, tá. Eu inverti. Eu inverti, né, pessoal? Aí vai... A gente quebra, né? Nesse caso aqui, o I é I por J e não J por I. Me confundi ali. Vamos rodar esse código aqui só para ver se tá certo então. Ele imprimiu o 1. Não sei porque imprimiu o 1, mas beleza. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13, 17 e 19. Vamos pegar essa sequência aqui, vamos dar Ctrl C, colocar no bloco de notas para ver se é a mesma sequência ali dos números que são primos. Então, números que são primos aqui. Tem essa sequência aqui. Então, o 2 está aqui. O 3 está aqui. O 5 está aqui. 7 está aqui. 11 está aqui. 13 está aqui. Vamos conferir então. O último número aqui seria o 97. 97. Beleza. Então, gente, parece que o nosso código aqui está certinho. Vamos procurar aqui o 43, se está nessa lista. Está nessa lista também. Então, esse aqui foi um desafio um pouco mais difícil. Você pode ver até eu me enrolei na criação desse código, mas ele funciona. Então, basicamente, explicando a lógica desse código, caso você ainda não tenha entendido. Primeiro, a gente... deixa eu abrir o bloco de notas. A gente percorre todos os números de 1 a 100. É isso que a gente faz primeiro. E aí, a cada número, ou seja, por exemplo, estamos no número 13. A gente vai percorrer todos os números de 1 a 13, beleza? E conferir se o resto da divisão de todos os... De 1 não, de 2 na verdade, né? A gente vai conferir se todos os números de 1 a 13 são divisíveis por...
a gente vai conferir se todos os números de 1 a 13 são divisíveis por 13. Ou seja, vamos testar aqui, por exemplo, se 13 é divisível por 2. Não. 13 é divisível por 3? Não. 13 é divisível por 4? Não. A gente vai fazendo esse teste com todos os números, dividindo 13 de todos os números de 2 até o próprio 13, né? Até o 13 menos 1, na verdade, que seria o 12. E se der um resultado igual a zero, significa que o número ele é divisível por outro. Por exemplo, o número 8 ele é divisível por 2, tá? Então o resto aqui é zero. E aí nós sabemos que esse número não é um primo, beleza? Então a gente dá um break nesse for aqui, que nem precisa mais. E se essa variável, se o número ele for primo, a gente imprime ele. Se não, a gente não imprime. E aí parte para o próximo número nessa sequência aqui, nessa verificação de 1 até 100, beleza? Esse aqui foi um exercício bem mais complicado, demorou um pouco mais de lógica de programação, mas a gente está aqui para isso, justamente para treinar a lógica de programação. Então, pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham aproveitado essa aula, que ela tenha sido produtiva para vocês, de vocês aprenderem de como que funciona a estrutura do for, beleza? Na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer mais exercícios. Se eu não me engano, sim, se eu não me engano é mais exercícios sobre for, ou é sobre LeetCode. Enfim, na próxima aula, ou a gente vai aprender LeetCode com exercícios, ou a gente vai aprender sobre métodos e funções, beleza? Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui, espero que você tenha uma ótima semana, um ótimo mês, e até mais. Gravando uma extra da aula porque eu esqueci de comentar o código, né? A gente criou todo esse código novo aqui, mas tem que comitar. Então, aprendendo sobre for. Beleza? Então pode dar um stage em todas as nossas alterações, pode dar um commit e pode dar um push. Sempre não esqueçam de atualizar o repositório de vocês. E se vocês forem aqui no nosso repositório e der um recarregar na página, for aqui em exercícios, ele vai ter aqui a nova pasta chamada for e vai ter aqui nossos exercícios onde nós aprendemos sobre for, beleza? Nunca esqueçam de dar stage, commit e push nos seus códigos. É muito importante.